É a única coisa boa, na verdade, né? Sim. Porque se a gente olhar para o que aconteceu para o Atlético Mineiro hoje, como você disse, vaias aos jogadores. Nunca é legal torcida vaiando o jogador. Não. Quer dizer, depois de tudo que aconteceu na segunda, na terça-feira, né? Nos últimos dias, nos primeiros dias da semana, nos últimos dias antes da partida, com a notícia do Rony entrando judicialmente em busca de uma rescisão porque não estava recebendo direitos de imagem. Logo depois ele retirou a ação. Outros jogadores notificando o clube extrajudicialmente. Não ficou muito claro, né? Quanto tempo o Atlético está sem pagar ou estava sem pagar o salário dos jogadores. Aparentemente é um processo, né? Cada mês atrasa um pouco e tal. Segura um pouco, aí quando vai chegando no limite, exatamente. Paga. Quando esse tipo de coisa acontece, o torcedor deveria olhar pro dirigente. Pro dirigente, que, aliás, endividou o clube, depois comprou baratinho a preço de banana e transformou em SAF, né? O torcedor deveria olhar pro dirigente, não pro jogador. Mas como os caras conseguem, né, fazer a bateria da torcida se voltar contra quem tem razão, que no caso é o jogador que tem razão, o cara tem que receber salário, né? Poderiam ter agido de forma diferente? Poderiam, mas eu acho que vaiar durante a partida não é legal. E no fim das contas o Scarpa perde um pênalti, né? Poderia ter se transformado. Poderia ser, Isa, o último jogo do Scarpa com a camisa do Atlético. Poderia. Quando acontece esse tipo de coisa, sabe? A torcida vaiando o cara perde o pênalti, time eliminado. Mas não foi o caso. O Atlético acabou passando nos pênaltis. Perde uma invencibilidade de 25 jogos na Arena. Em casa não havia perdido esse ano ainda. Não perdia uma partida de volta num torneio internacional em casa também fazia 2 décadas. Então, assim, foi um resultado muito surpreendente, a derrota do Atlético pro Bucaramanga, mas se livrou nos pênaltis. Ainda que o Rony não bateu o pênalti. Não, já tinha saído. O Júnior Santos também não bateu, que foi um dos que notificou ali o Galo. O Gabriel Menino notificou, depois disse que não, mas notificou. O Bernard também acabou perdendo. Notificar o clube, vários fizeram, sim, mas na cobrança. Justiça mesmo só sim, o Rony. Só o Rony. Né? Que eu também nunca vi. Porque eu, para entrar na justiça, as pouquíssimas vezes que eu precisei entrar na justiça, e aí, graças a Deus, ganhei todas, porque eu tinha razão em todas, demora para entrar. A justiça é demorada, a gente sabe. Pois não é uma coisa tão simples. Entrei e saí. Eu não entendi nada dessa história do Rony. Entrei na justiça e já saí da justiça, quer dizer. Mas, enfim, ele, de fato, entrou em busca da rescisão e depois se arrependeu. Os advogados lá devem ter dado o seu jeito. Agora, o jogo em si, Isa, a gente estava vendo a linha do tempo com as chances de gol, sim, não era para ter acabado com vitória do Bucaramanga, né? Quando a gente fala desse contexto do jogo, jogadores com salários a ver reclamando, entrando na justiça, sendo vaiados pela torcida, perdendo em casa para o glorioso Atlético Bucaramanga da Colômbia. Que fez uma boa Libertadores. Ganhou do Racing na Argentina. Ganhou do Fortaleza, na casa do Fortaleza. Né? Não, ele empatou, né, com o Fortaleza? Ele ganhou Ele ganhou do Racing em Avejaneiro. Ganhou do Racing, isso é certeza. Criou um quiprocó ali no grupo, mas o Fortaleza acabou passando porque ele perde do Colo-Colo, Bucaramanga. As estatísticas estão aí, 18 finalizações a gol do Atlético, 9-2 em escanteios. Foi um jogo em que o Atlético não mereceu perder. Empatou, 0-0 Empatou, né? Empatou em Fortaleza. Não, empatou as duas, empatou na Colômbia, empatou em Fortaleza e ganhou do Racing em Avejaneira, mas perdeu em casa. O Galo não mereceu perder. Tá aí o Quintana, que é o goleiro, né? Foi o destaque do Bucaramanga. Você que está com os olhos melhor que os melhores. Nota 8,6, 90 minutos, defesa 5, defesas em chutes na área. 4, defesas em disputas de pênalti 1, cortes 2, duelos pelo alto 1 de 1, vencidos e gols sofridos nenhum. Esse pênalti foi o batido pelo... Quem perdeu? Scarpa e o outro... Bernard. O Bernard. Perdeu? Do Bernard, exatamente. Aliás, hoje é aniversário do Galo, aniversário do título do Galo, né? Aniversário do título da Libertadores, o maior momento da história do... E daqui a pouco, de madrugada, 2013. é aniversário do Hulk, que era um dos que tem levado esse Galo nas costas e tem classificado muito bem esse time. Nessa tela a gente está vendo os pênaltis, né? Começa com o Hulk. Marca. Faz 1-0, aí o Chaves empata e aí começa o festival de pênaltis errados. O Scarpa na trave... O Enão é defendido pelo Everson. Bernard defendido pelo goleiro do Bucaramanga. Aí o Mena
O Mena foi engraçado. Fez né? gol durante a partida. É verdade, você cantou essa bola. Ele foi correndo de jeito meio engraçado pra bola. Quando você vê o cara correndo pra bola daquele jeito, você fala, ih, chutou pra fora. E aí o Gabriel Menino, que entrou pra bater pênalti, entrou na... Isso aí também é perigoso. Mas geralmente dá certo, né? Geralmente os caras que entram pra bater pênalti vão lá e... Não? Não. Qual que você A lembra? estatística é péssima, eu acho. Do cara que entra pra bater? Sim, todo mundo que entra pra bater, joga 1 minuto ali e perde o pênalti. Perde o pênalti. Aí o Sarat perdeu, o Everson defende do Sarat, pega a bola E faz o gol. faz o gol 3-1 pro Galo, o Galo classificado pra pegar o Godoy Cruz, mas Mas eu não achei, de qualquer forma, que os dois tempos o Galo foi tão melhor que o Bucaramanga ou estava tão confortável no jogo amassando? Eu achei que os primeiros 25 minutos do segundo tempo foi um amasso. Tá. Foram muitas chances perdidas pelo Atlético, bola no travessão, bola defendida O pelo Dudu goleiro. perdeu 2 grandes chances. No primeiro tempo, a impressão que eu tive... O primeiro tempo achei até que o Atlético começou mal o jogo. O Bucaramanga conseguiu equilibrar as ações. Mas, de repente, o time colombiano tem uma chance, que é essa chance aí do Faber Gil, seria assim, né? E depois dessa chance, o Atlético melhora. Meio que acorda. Acorda e o jogo estava fácil, o jogo não estava difícil para o Atlético. O jogo estava todo dentro da área. Com o Dudu, com o Rony, perdendo chances, tomando decisões erradas e tal. E aí esse gol do Bucaramanga no último lance do primeiro tempo foi absolutamente fortuito, né? Ok, teve mérito, bola cruzada na área, o cara sobe mais que todo mundo e faz o gol, mas não era... o Bucaramanga não tinha feito nada para marcar um gol no primeiro tempo. E aí no segundo tempo foram muitas as chances do Atlético. Eu acho que não merecia ter perdido, Isa. Você achou que merecia ter perdido o jogo? Perdido, não sei, mas talvez o empate fosse um resultado justo ali, e aí o Galo classificaria. Eu acho que o Galo fez o suficiente no segundo tempo para empatar o jogo. E aí bate, e isso acontece muito em disputas eliminatórias. 30 minutos do segundo tempo. O time está melhor, está jogando em casa. Mas se tomar um gol ali, tá morto. E aí o cara não sabe se ele vai com tudo, fica naquela... E aí, realmente, nos últimos 15 minutos não aconteceu muita coisa. E olha que o Atlético acaba o jogo com Bernard e Scarpa como os volantes, digamos assim. Aí era Coelho de um lado, o Coelho entrou bem no jogo, Coelho de um lado, Júnior Santos do outro, o Hulk e o João Marcelo, o menino que entrou no lugar do Caio Paulista, entrou no lugar de um dos laterais. Muita gente na frente... E o time exposto. E parece que o próprio time que resolveu não ir tão para frente quanto o Cuca queria. O jogo acabou se arrastando para os pênaltis e o Atlético se deu bem nos pênaltis. Mas ainda assim, o desempenho do Atlético tem sido um problema, até no Brasileirão, não tem como tirar a parte, o que é Brasileirão, o que é Copa, mas tem sido um problema. Você falou, hoje não merecia ser eliminado, não merecia perder. Mas não tem jogado para encantar os olhos ou o que esse elenco pode entregar. Não, eu concordo com você. Eu fiz questão de ressaltar o jogo do Galo hoje para não parecer que era um time fazendo corpo mole. Tá. Porque, às vezes, isso acontece também. Quer dizer, os caras não estavam recebendo salário, tem a treta com a diretoria, tem a torcida enchendo o saco. Às vezes você percebe que é um time sem vontade. E essa impressão o Galo não me passou. Não, acho Essa impressão o Galo não me passou. Eu acho que foi um time que brigou pela vitória, brigou pelo resultado, as coisas deram errado durante a partida e acabaram dando certo no fim. Mas eu não vi um time andando em campo. Eu achei que o Galo não fez nada nem perto do que o Corinthians contra o São Paulo, por exemplo, que parecia um time andando em campo. Não acho que foi o caso, tá? Acho que o Atlético buscou, mereceu e lutou pelo resultado que não veio no tempo normal, né? Nos 90 minutos. Antes, concordo com você, não estava jogando nada. Não estava jogando nada. E não à toa a semana foi de crise. Né? E acho que nem contra o jogo contra o Palmeiras o Atlético fez corpo mole ou não correu. Acho que não faltou vontade. Superado, né? Mas, Júlia, esse time, eu volto a repetir, tem elenco para jogar mais. Vou te dar uma informação. Os últimos 4 gols do Atlético, o Atlético fez 4 gols desde a parada da Copa do Mundo de Clubes. 4 de quem? 4 jogos. Do Hulk. 4 do Hulk. 2 de falta. Em bolas paradas, os 4. Pênalti, escanteio, gol olímpico e 2 de falta contra o Palmeiras. 2 de falta contra o Palmeiras. Tem alguma coisa acontecendo, claro, além do salário, além da polêmica. E hoje, nesse momento, nesses 20, 25 minutos do segundo tempo, que eu considero que o Atlético foi merecedor de um gol, quem fazia tudo era o Hulk, né? O time, qualquer bola era organizada por ele para acontecer alguma coisa com alguém. Acabou não saindo o gol, mas
ninguém pode falar um A do Hulk, né? E ele não foge, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Neymar, que se envolveu na polêmica de ontem, mas acho que o Neymar pode muito olhar para o Hulk. O comportamento, acho que, do Hulk como ídolo é muito exemplar, e o que ele representa, como ele leva, como ele carrega esse time nas costas. Acho difícil, né? Acho que o Neymar nunca vai ter a atitude do Hulk. Que, aliás, levou cartão amarelo hoje, antes da disputa dos pênaltis. Você quer demais. Essa eu nunca tinha visto. Porque vimos amarelo em disputa dos pênaltis. Aliás, vimos até cartão vermelho 2 anos atrás, 3 anos atrás quase, na Copa do Mundo do Catar, naquela disputa de pênaltis Argentina-Holanda. O Dumfries foi expulso na disputa de pênaltis. Os caras estavam se pegando ali e tal. Agora, amarelo entre o fim do jogo e o começo da disputa de pênaltis ali, não sei o que o Hulk falou pro árbitro, que era o uruguaio, né? Acho que era o Ostojic, posso estar enganado. Acabou mostrando amarelo pro Hulk ali, que não dá pra entender, né? Como leva cartão amarelo o Hulk, né? O que joga de bola... O que joga de bola tem de reclamão, tem de problema. Saiu do jogo com o Palmeiras também reclamando. Agora, os brasileiros saíram da Copa do Mundo de Clubes lá em alta, com moral, todo mundo elogiando. Mas você olha pra Sul-Americana, você fica um pouco desesperado. Porque só o Fluminense e agora o Galo desse jeito se classificou. E antes o papo era assim, os brasileiros estão lá na Sula, vão levar facilmente a competição, joga com os reservas, aí joga com o misto e vai classificar no mínimo para as quartas de final. Me parece que não vai ser assim. Não é. Nem foi. Tá aí na tela, a gente tem apenas 2 brasileiros nas oitavas de final. Fluminense, no lado esquerdo ali, que joga com o América de Cali, e Atlético Mineiro, que vai jogar contra o Godoy Cruz, que foi o primeiro colocado do grupo do Grêmio, né? Obrigou o Grêmio a jogar essa fase prévia e por isso que o Grêmio foi eliminado, perdeu do Aliança Lima. Aliança Lima e Católica, Universidade de Chile Independiente, é um confronto bem interessante esse. Central Córdoba e Lanús, 2 argentinos, América de Cali e Fluminense também, é um confronto duro pro Fluminense. E do outro lado ali, se o Atlético passar, e não dá mais pra gente considerar essas coisas como batata, porque, né, ninguém está passando com facilidade, ele enfrentaria, na minha opinião, o Bolívar e a Altitude nas quartas de final. Ali embaixo, o Del Valle, Musuque Runa, o Once Caldas e o Huracan. Isa, é a segunda vez na história, nos últimos 20 anos de Copa Sul-Americana, é só a segunda vez que o Brasil chega com 2 representantes nas oitavas de final. Até fiz a listinha aqui, ó. Sim, estava fazendo as contas. Fiquei curioso, né? Se o Atlético fosse eliminado e o jogo estava indo para os pênaltis, se alguma vez o Brasil tinha tido só um representante nas oitavas, e não teve, né? Em 2020, Bahia e Vasco chegaram às oitavas de final, ainda não tinha fase de grupos, era eliminatória direta. Ou seja, essa é a pior da história, o pior desempenho da história, porque numa fase de grupos é muito mais difícil você ser eliminado do que numa fase eliminatória. O Brasil teve 3 eliminados na fase de grupos, mais 2 eliminados nesse play-off, e agora chega com 2 vivos só nas oitavas de final. Nunca tinha tido nem menos do que 4. Antigamente, né, nos anos 2005, 6, 7, 8, sempre teria que ter 4, porque era aquela época em que os times que se classificavam jogavam entre eles para ver quem ia entrar nas oitavas de final, né? Os times do mesmo país. Então entravam 8 brasileiros, jogavam 4 eliminatórios. Já estava certo. Sempre iam ter 4 nas oitavas de final, exatamente. Então por isso que por muitos anos foram 4 brasileiros. Mas aí depois a gente começa a ter mais gente classificada, essa coisa de fase de grupos ou duelos contra times de outros países. O Brasil chegou a ter 6 nas oitavas de final em 2017, 7 nas oitavas de final no ano retrasado, em 2023, 7 nas oitavas de final, praticamente metade dos times das oitavas de final. Mas nesse ano repete o desempenho de 2020 com apenas 2. Naquele ano o Bahia chegou nas quartas e não teve nenhum brasileiro na semifinal. E olha, Fluminense e América de Cali, confronto duro pro Fluminense. Difícil pro Fluminense. Difícil pro Fluminense. Pelo que tá jogando. O Galo contra o Godoy Cruz deveria ser mais fácil, mas, né,